história começou no interior da Bahia. Pra ser sincera, eu não lembro de muitas coisas, mas a minha irmã mais velha conta que o meu pai e minha mãe, eles bebiam muito e eles brigavam muito. E o meu pai, ele batia muito no meu irmão. São coisas que eu não lembro porque eu era muito pequena. Então a minha irmã fala que foi por isso que os meus pais se separaram. Depois ficou morando eu, minha mãe, minha irmã mais velha e o meu irmão. Nós mudamos para casa da minha avó, mãe da minha mãe. E ali a minha mãe trabalhava e eu sempre na creche, e era aquela coisa. Com o tempo, a minha mãe arrumou um namorado. E aí ela começou a namorar com ele e tal, e com o tempo ela decidiu ir morar com ele. Isso na zona rural. A gente sempre viveu na zona rural. Meu irmão decidiu ficar morando com a minha avó. E foi eu, a minha irmã e o meu padrasto e minha mãe. O meu padrasto e minha mãe, eles bebiam muito. E quando eles bebiam, eles brigavam muito. E eu e minha irmã sempre presenciava as brigas, as agressões, as cachaças, as discussões. E tudo era muito sofrido, tudo era muito dolorido, né? Até que um dia, minha irmã, cansada de toda essa situação, decidiu ir morar com uma tia. Também ela não queria morar lá onde a gente estava, tudo era muito difícil por ali. E ela foi, então ficou morando eu, minha mãe e meu padrasto. Teve uma vez que o meu padrasto e a minha mãe saíram para beber e me levaram. E era uma estrada de chão e tava assim, os dois estavam muito bêbados, eles estavam caindo de tão bêbados, eles não estavam conseguindo conversar e eu chorava muito porque eu não conseguia ajudar nenhum deles. Detalhe, eu tinha 6 anos de idade, ou seja, eu era muito pequenininha ainda, eu era um bebê. E eu tava com medo do que podia acontecer. E eu lembro que passou uns caras que estavam no bar, né, onde meus pais estavam, minha mãe e meu padrasto. E um desses caras me pegou e me colocou em cima da moto dele e me levou para casa dele. Ele era conhecido, mas eu tinha muito medo. E eu sabia onde ele morava e a distância que era da casa dele para minha casa. Mas mesmo assim foi muito estranho. E aí eu cheguei lá, ele aprontou uma cama e eu dormi. Graças a Deus não aconteceu nada. No outro dia, na hora que eu acordei, eu não vi ninguém na casa. Eu só saí, pulei a cerca e fui pra minha casa correndo. Eu sei que eu só tinha 6 anos de idade e eu tinha medo. Hoje eu penso, olha o perigo do que poderia ter acontecido. Porque quando eu cheguei na minha casa, minha mãe tava chorando com a minha roupa na mão dela. E na hora que ela me viu, ela me abraçou e me beijou muito. Então, tipo assim, ela tinha ficado com medo de terem me pegado e de fazerem alguma coisa comigo. Ou seja, ela não viu quem me pegou, ela não viu eu subindo na moto de alguém, ela não viu pra onde que eu fui. Poderiam ter me roubado ou ter feito alguma coisa comigo que ela não ia saber. Mas enfim, no outro dia lá estava minha mãe bêbada de novo. Ela era muito cachaceira, muito bêbada. E foi um dia que ela decidiu que ia me deixar na casa da minha avó, me deixou na casa da minha avó e foi embora com o meu padrasto. E ali eu fiquei morando na casa da minha avó, depois eu morei na casa da minha tia, depois eu morei na casa da minha outra tia, depois eu voltei a morar na casa da minha avó, aí uma dessas minhas tias me expulsou da casa da minha avó, aí eu fui morar na casa de outra tia, sempre assim, de um lado pro outro, de um lado pro outro, eu e minha irmã ali, sempre como as sofridas da história, decidimos ligar pra minha mãe e conversar com ela pra nós duas voltar a morar com ela, e ela aceitou, e nós fomos morar com a minha mãe. A gente tava lá morando com ela, e pouco tempo depois a minha irmã acabou engravidando, casou e foi viver a vida dela. Hoje eu ainda sou uma adolescente, eu ainda moro com a minha mãe e meu padrasto, eu ainda tenho que lidar com a cachaça deles, com o relacionamento tóxico, com as brigas e com as ofensas. E eu confesso que isso me magoa muito. Eu tenho um relacionamento, só que eu sou toda traumatizada, eu morro de medo de ser rejeitada, de ficar sozinha. Eu sei que eu tenho dependência emocional forte por esse rapaz e muitas das vezes o que eu preciso é só encontrar um caminho e eu penso que o dia que eu tiver uma filha, talvez essa seja a minha cura. Eu quero depositar nela tudo que eu não tive da minha mãe, amor, carinho, atenção e fazer diferente. Eu não quero repetir esse ciclo. Os meus pais são separados desde que eu e minha irmã somos pequenininhas. E a gente sempre frequentou a casa da minha avó, onde o meu pai ficava. Quando eu fiz mais ou menos uns 8 anos de idade, o meu pai conheceu uma mulher. Ele tinha 35 e ela tinha 19. Ela era bem mais nova do que ele. E aí, com o tempo, ela acabou engravidando do meu pai. E aí, depois que o meu irmão nasceu, o meu pai decidiu morar com ela e mudou para a casa dela. E nós começamos a frequentar a casa, no caso, dela e do meu pai, né? Que meu pai estava morando com ela. E começou toda a dificuldade no relacionamento.
ela tinha um ciúmes danado de mim e da minha irmã com meu pai. Toda oportunidade que ela tinha de implicar, de dificultar, de querer afastar o meu pai de mim e da minha irmã, ela fazia. Até que uma vez ela fez uma confusão tão grande, que eu e minha irmã passamos um ano sem ir na casa do meu pai, sem ver o meu pai. E a gente chorava muito, porque a gente sempre foi muito apegada com ele e amávamos muito o nosso pai. Então, de tanta saudade dele, de tanto que o nosso emocional ficava abalado, eu e minha irmã resolvemos pedir desculpa pra ela, só pra voltar a ter contato com meu pai. E assim fizemos. Pedimos desculpa e voltamos a frequentar a casa do meu pai. Até que uma vez a gente estava ali e tal, e ela começou a tratar eu e a minha irmã tipo empregada. Ela queria ficar maltratando mesmo. Queria que a gente lavasse, passasse, cozinhasse, que a gente arrumasse casa, fazia isso, que ela ficava mandando na gente. E a gente não gostava daquilo, óbvio, entendeu? E aí a gente teve uma briga muito feia, porque ela disse que não ia fazer comida pra mim e pra minha irmã, entendeu? E meu pai ficou muito chateado, tipo assim, como assim? Gente, comidas, assim, a implicância dela era sem noção. Meu pai ficou muito chateado e resolveu separar dela. E aí ele voltou a morar na casa da minha avó. Pra mim aquilo tava perfeito, né? Pra mim tava maravilhoso. Mas o meu pai era dono do próprio sentimento, ele sabe o que tinha por ela, quem era eu e minha irmã pra definir alguma coisa. Ele foi de pouco a pouco voltando com ela novamente, frequentando a casa dela, até que eles resolveram voltar de novo. E aí, se foi eu e a minha irmã mais uma vez ir lá pedir desculpa pra ela, pra gente poder voltar a ter contato com meu pai. Pedimos desculpa pra ela pela segunda vez e voltamos a frequentar a casa do meu pai. Mas era sempre as mesmas coisinhas, nunca mudava o comportamento. No começo ela era legal, nos primeiros dias assim, ela tentava engolir. Mas depois era nítido que ela não tinha mais paciência e aí ela começava a criar situações, confusões. E aquilo era desgastante pra caramba. Aí um dia ela simplesmente surtou porque ela disse que ou eu ou a minha irmã tinha roubado um dinheiro do cofre dela. Só que era um cofre que ele tava intacto e eu nem sabia que tinha dinheiro ali. E tipo, como que eu e minha irmã roubamos dinheiro, sendo que o cofre tá intacto? E esse dia eu lembro que eu encostei no canto da parede e eu chorei muito, sabe? Eu chorei muito, eu fiquei muito magoada com a situação. Aí mais uma vez o meu pai separou dela porque foi um absurdo ter acusado a gente de roubo. Enfim, nos afastamos, ficaram separados, depois eles se resolveram e eles voltaram de novo e pela terceira vez a gente teve que ir lá pedir desculpa pra ela pra ter contato com meu pai e ter contato com a casa dele. E a gente já tava saturado de tudo isso. Até que um dia ela surtou com a minha irmã, ela simplesmente surtou falando que a minha irmã tinha pego uma caixa com sabonete. Aí eram umas coisas tão bobas, sabe? Tão bobas. E aí mais uma confusão, mais uma briga e mais uma vez meu pai decidiu separar da minha madrasta. Só que dessa vez o meu pai se separou mesmo, ele voltou para casa da minha avó. Um mês depois que ele estava separado, meu pai comprou um apartamento. E aí eles voltaram a ter contato, né? Tipo, a se verem e tal. Decidiram continuar, mas dessa vez sem o meu pai morar na casa dela e pegar tudo dele e ficar saindo e de vindo e de vindo. Ele decidiu comprar um apartamento e cada um ter a sua casa, cada um ter a sua residência. Com o tempo foi passando, meu pai simplesmente decidiu terminar de vez e agora ele colocou um ponto realmente final nessa relação. Hoje, eu moro com meu pai no apartamento, ele tem relacionamento com uma outra mulher, só que ela é do interior. E não é que eu não goste dela, mas eu acredito que eu tenho um trauma tão grande de madrasta, eu tenho tanto medo de tudo se repetir, dela tentar me afastar do meu pai, querer que eu vá embora, né? Eu ter que procurar um outro lugar pra morar porque a mulher não gosta de mim, que eu já não gosto dela já. E eu sei que isso é muito ruim, mas eu espero que esse ciclo quebre, que essa mulher do meu pai goste da gente, pra gente poder ter uma relação saudável e amigável.